Uma vez eu escutei um grande pregador falar uma coisa, ele falou uma coisa e é verdade. Que os frutos são do homem para Deus. Mas os dons são de Deus para o homem. E a gente vai chegar lá. A gente vê, igreja, hoje que tem vários líderes evangélicos e vários pastores e vários pregadores que pregam a palavra de Deus, não, que profetizam, que cura pessoas, faz milagre, faz prodígio, faz maravilha, faz muitas coisas. Mas se a gente for observar lá fora, a vida deles é um desastre. Não vivem uma vida fiel com Deus. Não é fiel às suas esposas. Não é um pai exemplar dentro de casa. São verdadeiramente comportamentos ridículos e muitas vezes desgraçados perante a presença do Senhor. Isso aí, irmãos, isso aí não é reino de Deus. Aí muitas vezes as pessoas dessas, pastora José me diagoniza. Não, meu nome está escrito no livro da vida, porque eu tenho autoridade de profetizar, eu tenho autoridade de expulsar demônio, eu tenho autoridade de curar enfermo, mas se a pessoa não tiver fruto perante a presença de Deus, não tem autoridade e nunca vai ter as condições de chegar no reino de Deus. Aleluia! Nunca vai ter isso. Eu estava dizendo um dia dessa minha esposa dentro de casa, disse, Rafaela, eu amo muito. Não estou aqui falando, irmão, porque estou bajulando. Não. A gente tem que honrar, quem precisa de honra. E a gente tem que ser realista naquilo que a gente fala. Eu disse, Rafaela, eu amo muito pregar na igreja da pastora Joselma. Porque a gente vê que o povo ama escutar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17, igreja, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem o poder de curar. A palavra de Deus é que tem o poder de transformar. A palavra de Deus é que tem o poder de fazer algo surpreendente na minha e na tua vida. E o nome do Senhor ser glorificado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abrem Corinto, 1 Corinto. Aleluia, Jesus, em nome de Deus. 1 Corinto. Primeiras Coríntios, capítulo 12. 12 de 1 Coríntios. Veja, olha o que 1 Coríntios diz o tema, acerca da diversidade de dons espirituais. Veja, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado a ídolos mudos, conforme eras guiado. Aí vê bem, o versículo 3. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Aí vem, ao versículo 7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Pare aí, igreja. O que é que a Bíblia diz aqui? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se Deus quer dar, ou para mim, ou para outra pessoa, para qualquer um aqui, um dom de expulsar demônio, Deus dá. Amém. Deus dá. Se Deus quiser dar dom para cada um que está aqui, ou para a minha pessoa, para qualquer pessoa lá fora, um dom de profetizar, Ele vai dar. Ele vai dar segundo aquilo que for útil para a sua vida. Naquilo que Ele quer. Naquela chamada reservada na sua vida. Se Deus quer dar um dom da pessoa curar, de fazer
prodígio, milagre, maravilha, ele pode dar. Mas não significa porque eu tenho dom, os meus comportamentos errados estão agradando a Deus. Significa que todos os dons que Deus me dá e acontece de se cumprir, não significa que os meus comportamentos estão sendo corretos perante a presença do Senhor se eu estiver fazendo errado, não. Significa a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Significa isso aqui. Aí vem o que o versículo 8 diz: porque a um pelo Espírito, veja bem, é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como ele quer. Glória a Deus. Deus deposita o Espírito, o dom. Deus deposita o dom espiritual na vida da pessoa da forma que Ele quer agir, da forma que Ele quer usar. Ele deposita da forma que Ele quer. Agora, veja bem, a gente vê que tem várias pessoas aí que expulsam demônio. Irmãos, uma vez eu conversando com o meu antigo pastor, ele disse uma coisa e é verdade. Ele falou uma coisa e é uma realidade tremenda. Ele disse: Diogo, muitas vezes uma pessoa expulsa demônio, um demônio, não significa para que a pessoa está expulsando demônio, é porque a pessoa tem um comportamento correto. Muitas vezes a pessoa tem um comportamento troncho e expulsa o demônio. Mas por que isso? Porque usou a fé e usou o nome de quem? De Jesus. Demônio não sai por causa do meu nome. Demônio não sai por causa do nome da minha esposa, ou da pastora José, ou da diaconia. Não, demônio sai em nome de Jesus. Não é pelo nosso comportamento. Muitas vezes o comportamento do crente pode estar zero, pode estar um lixo, pode estar todo desorganizado. Mas porque ele usou a fé, pastor José, o demônio é expulso. O nome do Senhor é glorificado. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 7, e no versículo 24, que muitos me dirão naquele dia, Jesus dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônio. E Jesus vai dizer o quê? Apartai de mim, vós o quê? Praticar iniquidade. Significa que o crente não é salvo pelo dom. Crente é salvo por quê? Pelo fruto. A maneira de viver, o comportamento, a ação, a atitude, uma forma de viver, uma forma santa, uma forma de praticar e viver a palavra de Deus. O crente é salvo por isso. Aí, para não ficar só nisso, abre em Gálatas. Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 até o 25. O 21, igreja, perdão. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 21. Veja o que a palavra de Deus está falando aqui. As obras da carne e os frutos do quê? É o tema da palavra aqui, na Bíblia. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não os estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas eles, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias,